Pessoal, bem-vindo ao GoRN, né, dando continuidade às nossas apresentações. Nesse momento, eu vou fazer uma apresentação sobre como o ambiente de desenvolvimento e inovações na UFES foi desenvolvendo nesses últimos tempos. Né? Como todo mundo sabe, de conhecimento geral, que as universidades e os institutos tecnológicos, os centros de pesquisa, eles fazem um papel extremamente importante na cadeia de inovação, né? no ecossistema de inovação de uma região. Eu sou o professor Davi Custódio de Sena, sou professor do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal Rural do Semiárido, e esse é meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, certo? Então, nessa apresentação, a gente vai falar um pouco dessa história recente da inovação na universidade. E por que a gente precisa falar sobre isso? Porque isso é importante até para quem precisa entender o papel da universidade. Será que a universidade tem inovação? Tem inovação, pessoal, tem muita inovação, certo? Então, a gente vai falar sobre alguns atores de destaque. O que é que contribuiu para que houvesse esse avanço da inovação na universidade? Então, o primeiro que eu vou falar, que é vamos dizer, o primeiro que geralmente as pessoas lembram quando fala de inovação em universidade é o Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT. Né? O NIT, segundo a Lei de Inovação, ele precisa existir, é uma obrigação legal que a universidade tenha um NIT, pode até ser compartilhado, pode até ser NIT de outra universidade. Né? Então, como é que ele começou? O NIT ele começou de um projeto de extensão. O professor Milton da computação, lá nos anos de 2004, por aí, ele começou com um projeto de extensão, que tinha alguns bolsistas. E o que é que era feito durante esse período? Nesse período, nós tínhamos a difusão, principalmente da questão da propriedade intelectual. Né? O núcleo de inovação tecnológica ele é comumente atrelado com aquele escritório de patente, mas não necessariamente ele vai fazer só isso. Mas nesse período, nós tivemos a participação intensa do NIT nessa questão de patente, de modelo de utilidade, de registro de software. Né? Então, ele começou mais ou menos em 2004, mas ele teve a sua regulamentação na resolução Consune-UFESA de 5 de 2014, que isso deu uma grande oxigenação para o NIT. Aumentou-se as atribuições, aumentou a participação e a necessidade da participação do NIT em outras ações da universidade, né? Não só a questão da patente, mas a questão de difusão da inovação. Porque, bom, vamos pensar um pouco. O que é inovação e qual é a relação da inovação com a universidade? Pessoal, a inovação, vocês já devem ter visto em outras palestras, em outros lugares, a inovação é a gente colocar aquela nossa ideia, né, aquela ideia que é desenvolvida, é um inventor independente, aquela pesquisa básica ou aquela pesquisa que é um pouco mais aplicada para o mercado, para que sirva para a comunidade, né? Então, essa inovação, por que se faz muito na universidade? Porque a universidade, principalmente no Brasil, tem uma grande participação na pesquisa. É caro uma empresa manter um laboratório, manter uma estrutura de pesquisa para poder desenvolver, o risco atrelado é muito grande. Né? Então, o que é que se pensa muito, e tem se pensado muito ultimamente? Que aquela nossa pesquisa básica, aquela pesquisa aplicada, ela pode gerar produtos, ela pode ser desenvolvida. Né? Então, isso ficou muito claro na nossa resolução Consune-UFESA, né, de 5 de 2014. Né? Então, a partir do ano de 2018, eu entrei no NIT, né, eu assumi o cargo de direção no NIT, e nesse ano nós tivemos várias ações que contribuíram para isso, né, desde então. Dessas ações, eu gosto de destacar algumas, como, por exemplo, nós tivemos 3 eventos específicos para a indústria local, né, especificamente de Mossoró, tínhamos ideia de fazer para outras indústrias
em outras universidades, como em Angicos, a questão ceramista, mas especificamente a gente quis fazer essa parte inicial. Então a gente fez da fruticultura irrigada, em que a gente trouxe produtores, trouxe consumidores, trouxe quem plantava, trouxe quem tinha pesquisa na área, que a UFESA, ela por ser advinda da ESAM, da Escola Superior de Agricultura de Mossoró, ela tem isso muito forte, né? A fruticultura irrigada, a parte agrária. Nós tivemos também o workshop do sal, que também foi no mesmo molde, o workshop do sal e do petróleo, né? Especificamente do petróleo, foi muito a caracterização dos campos maduros, se ainda tem, a gente gerou esse debate. E em todos os três tinha essa mesma configuração. Nós tivemos a participação de professores que apresentaram alguns de seus projetos para a comunidade produtiva conheça, né, e ter esse debate. Então a gente fez esses três eventos no ano de 2018, né, pretendíamos continuar, mas com essa questão da pandemia, e alguns eventos também foram feitos em 2019. Com essa questão da pandemia, acabou dificultando, mas é algo que nós pretendemos realizar, né? E, concomitante a isso, nós também tivemos as resoluções voltadas para a inovação, porque até então nós tínhamos a regulamentação do Consunil FES 05/2014, que normatizava a atuação do NIT, né? O que não era, assim, tinha toda essa estrutura, como é que funcionava, mas não tinha em relação a resoluções que facilitassem a inovação, né? Então, nós tivemos a resolução Consune, que dispõe sobre diretrizes gerais de política de inovação, que estendeu o que é que nós pretendemos fazer, como é que vai ser o ganho, como é que vai ser a distribuição dessas receitas provenientes de inovação, o compartilhamento de estrutura, esse compartilhamento de estrutura dos laboratórios, nós também fizemos no mesmo momento dos laboratórios. Então, hoje em dia, a UFESA já tem uma regulamentação em que permite que a empresa invista no laboratório e que tenha uma segurança jurídica para tal. Então, a empresa pode investir em um laboratório e fazer com que esse investimento retorne para a própria empresa. Logicamente que uma parte também tem que retornar para a universidade, né? Então, estamos em elaboração também do serviço técnico especializado, de atender aquele inventor independente que ainda não está regulamentado isso, né? Então, o NIT, nesse período, ele tem feito essas ações, né? Em relação às incubadoras, nós temos o NIT, que cuida da parte legal daquela propriedade intelectual, da legislação interna sobre inovação, e nós temos as incubadoras, né? A incubadora, qual a ideia básica da incubadora? Que nós também teremos outra apresentação, se eu não me engano, acho que é dia 11, da professora Ana Lúcia e do Igor, falando sobre essa questão da incubadora. A incubadora é fundamental, está sendo fundamental para a UFESA. Eu vou até falar posteriormente uma ação que nós fizemos esse ano, e com certeza vai gerar muitos frutos, que o que é a incubadora? A incubadora é aquele local na universidade em que o aluno, o técnico, o professor, ele tem aquela ideia, ele tem aquela pesquisa e quer transformar isso em um negócio, né? Então, a incubadora, como funciona a incubadora de criança, vamos dizer assim, fazer esse paralelo, ela vai servir para que nós melhor assessoremos essas ideias, essas iniciativas, né? Então, basicamente, hoje em dia, nós temos 3 incubadoras na nossa instituição. Nós temos, de 2005, nós tivemos a criação de 2 incubadoras, que é a IAGRAM, a incubadora tecnológica, e do agronegócio de Mossoró, que fica na sede da nossa universidade. Nós temos, em 2005, também a Ineagro Cabugi, que é a incubadora tecnológica multissetorial do Sertão de Cabugi, e nós, mais recentemente, bem mais recente, nós temos o NITS, né, o Núcleo de Incubação Tecnológica e Social, que fica na sede em Pau dos Ferros. Então, o conceito dessas incubadoras é fazer justamente movimentar
essas informações de como transformar aquela nossa ideia em negócio, em empresas. Então, nós temos alguns exemplos, principalmente na IAGRAN, de empresas que já se graduaram, que já saíram, que já estão em mercado, já tem produto, né? E outras nascendo. A IAGRAN, especificamente, ela já conseguiu o selo CERN 2, né? Um selo que é em conjunto com o SEBRAE, que está fazendo toda essa certificação de incubadoras no Brasil inteiro, né? E a IAGRAN, juntamente com apenas outra incubadora da UFRN, que conseguiram, dentro do estado, esse selo 2. Então, foi motivo de muito orgulho, né? E também nós fomos contemplados no último edital do SEBRAE, né? Falando em editais, eu gostaria de destacar algumas informações. De forma clássica, nós temos o PIBIT, que tem todas as universidades, que a ideia é financiar inovações tecnológicas, um programa de financiamento de bolsas de iniciações tecnológicas, são aqueles alunos voltados para, especificamente, para aquela pesquisa que já tenha um grau de aplicabilidade, né? Nós costumamos diferenciar dentro da instituição, dentro das universidades, dois tipos de pesquisas bem definidos. Nós temos a pesquisa básica, né, aquela pesquisa em que não se sabe o resultado ainda daquela pesquisa, o risco é muito grande, então procura-se editais específicos do CNPq, Bolsa, PROAP, etc. E nós temos aquela pesquisa que já é aplicada, que aí é resultado dessa pesquisa básica. Aquela pesquisa básica vai me fornecer subsídios para ter aquela pesquisa aplicada. É aquela pesquisa em que eu já tenho produtos que começam a aparecer, né? Eu já posso pensar, isso aqui pode servir para tal cadeia, pode servir para tal cadeia, certo? Então, essa é nosso edital, que é clássico, todo ano nós oferecemos. No ano passado, nós tivemos a ideia de criar o edital ProInova, que, além de bolsa, iria financiar de forma mais direta essa pesquisa, com algum custeio, mas tivemos esse edital ProInova que já está para encerrar. Né? Tivemos alguns resultados positivos, mas a partir do conhecimento que nós criamos desse edital, nós geramos esse ano o edital Startup. Esse edital Startup, eu costumo dizer que é a nossa princesa, a nossa joia da coroa. Foi um edital bem interessante, que baseado em alguns editais de outras universidades, principalmente da Federal do Ceará, focou no aluno. Porque lá daquelas incubadoras que a gente sempre debate sobre isso, o que é que a gente precisaria para gerar engajamento das incubadoras? E sempre se pensou na questão de bolsa, né? Bolsa, um financiamento, por que não fazer em um edital? Então, nós fizemos o edital Startup, que financia até 2 bolsas por equipe, mais R$ 6.000 de custeio. E são 10 equipes. Então, para cada equipe que for selecionada, né, a gente terminou recentemente essa seleção das equipes excelentes, ideias maravilhosas. Para cada equipe que for selecionada, a universidade vai disponibilizar até 2 bolsas, caso o aluno queira, e até R$ 6.000 em custeio para comprar insumos, para comprar equipamento, né? Não, nem tanto equipamento, mas peça de reposição, essas coisas. Então, e o foco a gente mudou do ProInova, era o professor, né? Mas a gente viu que o professor tem muitas atribulações, tem muitas atribuições, né? Tem muita ocupação, tem sala de aula, tem pesquisa e tal. Nesse, a gente mudou o foco para o aluno. Então, o aluno é que vai ser o dono daquela ideia. Logicamente que tem que ter como mentor um professor. Nós exigimos que tivesse um professor para poder fazer parte. Né? Então, gerou, o próprio aluno gerava essa proposta, submetia e ele concorreu. E a gente fez seleção externa, chamou professores de outras instituições,
chamamos pessoas de mercado para poder avaliar. E teve uma entrevista pública, né, com ver o desenrolar do aluno, a questão das ideias. Então, esse edital, ele foi muito interessante nesse sentido, né, de como a gente está com muita esperança, como essa forma de fomento pode ajudar nessa formação, né, vamos dizer assim, nesse ecossistema. Nós temos a Fundação Guimarães Duque, né, a qual eu atualmente estou presidindo, e que fez também um papel muito importante. A Fundação Guimarães Duque, ela é um braço para que aquelas iniciativas lá de inovação, de contato com empresas externas, ela possa fazer essa operacionalização. Eu vou dar um exemplo do edital MyDai, né, mestrado e doutorado de apoio à inovação, que a gente participou recentemente, foi encerrado, que o que é que faz? A empresa que concorrer, do CNPq, a empresa que concorrer, ela dá uma contrapartida mínima, em 4 ou 2 anos, dependendo se for mestrado ou doutorado, só que essa contrapartida financeira, ela vai ser usada para pagar o estudante fazer a pesquisa na própria empresa, né? E tudo isso precisa ser feito via Fundação Guimarães Duque. A nossa fundação, ela é desde 1976, ela não é tão nova, né? Mas aí nós já conseguimos tratá-la como entidade de utilidade pública estadual, né? Já temos a nossa resolução Consune, que trata dessa relação universidade e fundação de apoio, até porque uma dúvida que muitos professores, principalmente, que têm dedicação exclusiva, nos perguntam nós podemos trabalhar em empresa? Podemos, né? Eu me insiro nessa situação. Nós podemos fazer pesquisa aplicada junto com a empresa. É legalmente possível dentro da nossa lei de inovação, né? E por fim, nós tivemos... E para fortalecer isso, nós tivemos a resolução Consune-UFESA de 007 de 2019, né, que orienta essa captação. Então, todas as iniciativas de inovação, de serviço especializado, que não é tanto em especialização, mas é mais para o desenvolvimento tecnológico, ele tem que ser via Fundação Guimarães Duque, certo? Nós também tivemos, o que me dá bastante orgulho de falar, nós fomos contemplados, nós conseguimos entrar no Profinit, que é o mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, é um mestrado em rede, especificamente Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Só falar rapidamente, propriedade intelectual é a questão de patente, de modelo de utilidade, registro de software, como é que a gente faz essa proteção para que nós consigamos colher os frutos, e a transferência tecnológica é como é que a gente vai transmitir o nosso conhecimento para um ente externo, seja público, seja privado, como é que nós vamos disponibilizar via licenciamento, via outras formas, para que as empresas utilizem aquela tecnologia que foi desenvolvida na universidade. Porque se a gente pensar bem, aquela tecnologia que foi desenvolvida na universidade, que tem um potencial para contribuir na sociedade, é interessante que ela saia, que ela não fique na universidade, que ela não fique só, como nós costumamos brincar, nas bancadas dos laboratórios. Não, aquela tecnologia ela tem que ser utilizada para o bem da sociedade, para o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento de forma sustentável, econômica, ambiental e social. Então, isso cria uma sinergia muito boa. A gente poder ir da universidade até o mercado. Então, nós fomos contemplados, né, em 2019 como um ponto focal do Profinit, né, que é o primeiro do Rio Grande do Norte, o que nos dá bastante orgulho. Nós estamos terminando agora, mesmo com essa pandemia, mas conseguimos fazer essa aula à distância. Nós estamos terminando o primeiro semestre, no momento, né, mas participar desse mestrado é algo que nos orgulha muito, né, porque está formando pessoas dentro da universidade e fora da universidade, para cada vez mais nós nos inserirmos nesse ecossistema de inovação. Ok, pessoal?
Então, é isso. Essa foi um pequeno resumo da nossa inovação, de como a gente pode desenvolver, as universidades podem desenvolver e como a UFES está tentando fazer sua contribuição para a inovação, principalmente aqui no Oeste Potiguar, certo? É um estado pobre e que com certeza carece muito dessas iniciativas. Muito obrigado e bom evento para todos.